Bem, como eu estava falando, né, a notícia do dia, o deputado federal Beto Richa se reuniu hoje com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. Esse encontro selou a troca do partido de Richa, que recebeu autorização para disputar a Prefeitura de Curitiba pela sigla do ex-presidente. Edivaldo Magro, nada mais te surpreende? Não, nada me surpreende, mas antes de eu fazer um comentário, mandar um abraço para o Dalmarco Rodrigues, que está nos ouvindo lá de Portugal. Um abraço, meu velho. Olha, Marcelo, no início da tarde, eu acho que quem acompanha a política foi surpreendido com essa informação que o ex-governador e atual deputado federal se reunira com o Bolsonaro e trocou de partido, deixando o PSDB, indo para o PL e, por esse partido, disputar a prefeitura de Curitiba, né, da capital. Mas vale lembrar que alguns sites disseram filia-se, outros usaram deve e outros, né, pode. E você odeia o pode e você odeia o deve. Isso, porque tudo pode. Mas a assessoria do Beto Richa também confirmou a reunião, mas não confirmou a filiação. Nesse momento, pelo menos a informação que a gente tem, segue essa reunião e não houve uma manifestação textual, verbal, até este momento, né? A produção deve estar acompanhando, caso a gente tenha algo firmado com relação a isso, consolidado, que o Beto trocou o PSDB pelo PL, a gente dá. Mas é importante lembrar que, caso isso se confirma, vai exatamente no oposto ao que nós discutimos aqui, considerando que em algum momento dos últimos meses, o PSDB, Beto Richa, fez um movimento em direção ao PT. Aí, de repente, ele dá um cavalinho de pau e migra exatamente para o oposto, né, que é um partido de oposição ao governo federal. Lembrando que o PSDB, né, historicamente, até por uma ideologia, por genética, tem uma certa sinergia com o PT, caminharam juntos, né, de certa forma, apesar de ter disputado algumas eleições, né, o PT ganhou acho que duas com Alckmin e do Serra, perdeu duas com Fernando Henrique Cardoso, mas enfim, foi muito surpreendente. Caso isso se confirme, porque, vou reiterar, não é uma informação confirmada ainda, até este momento, pelo Beto Richa, será o fim de uma era do PSDB no Paraná. Porque quando o Beto Richa se candidatou, depois de superar todos os problemas que ele teve com a Lava Jato, lá no final do mandato do governo dele, chegou inclusive a ser preso, né, num tema que é bastante delicado para ele, sempre quando ele toca nisso, ele se emociona, não entra no mérito de ser culpado ou inocente, mas enfim, afastou-se do governo, acabou tendo aquele problema, ia disputar o Senado, acabou não disputando, aquela história toda, voltou com a expectativa de fazer uma votação expressiva, e acabou fazendo 70 mil votos, surpreendendo a mim, inclusive, que, assim como outros colegas, projetavam uma votação bem mais expressiva. E voltou com um compromisso, ou pelo menos com a pretensão, de reorganizar o PSDB em todo o Paraná. Lembrando que o PSDB é um partido, né, com muita capilaridade, tem uma importância histórica, né, eles se arvoram a responsabilidade de ter debelado a inflação, obviamente, né, que ela tem essa história toda do plano real, que foi encampado lá para o Fernando Henrique Cardoso, a pedido do Itamar Franco, então presidente. Mas, enfim, é um momento extremamente delicado da política, isso muda, há um rearranjo. Agora, há uma argumentação, há uma análise que esse movimento do Beto Richa é para afastar o Paulo Martins da pretensão dele disputar uma eventual sessão do Sérgio Moro ao Senado para abrir espaço para Michele Bolsonaro. Então, assim, você tem um arranjo, um rearranjo aí que tem, como você mesmo disse, deve ter caído como uma bomba dentro do PL. Porque eu acredito que nenhum analista político, pelo menos que eu tenho lido nos últimos meses, ou nos últimos dias, nas últimas semanas, sequer mencionou essa possibilidade. Mas esse então, é justamente como funciona a política. Exatamente. Reafirma assim, aquilo que eu sempre falo, que cavalo sobe escada. Mas assim... E então, não existe ponto sem... mas é uma surpresa. Assim, seja sobre toda a análise que a gente faz, né, que a gente que trabalha nesse meio, trabalha como comentarista, trabalha como jornalista há tanto tempo, cada qual visando o seu interesse, é assim que funciona. Então, mas assim, é importante, volto a repetir, que a gente espera uma manifestação, né, textual, verbal do... Sim, porque todos os veículos de comunicação postaram, cada uma, todas com exatamente a mesma matéria. Pode, talvez, porque eu mudou já falei só sobre essa forma de colocar, mas todas, todas, eu já questionei publicaram muito essa exatamente a mesma aqui, coisa. O Marcelo Bulgaré, já trabalhamos junto com o jornalista. Mas você veja que desenho... Eu sempre rejeitei a ideia do pode e do deve, porque são muletas que o jornalismo quando não tem informação correta. Pois é, depois que eu li essa matéria, que também, a mim, me surpreendeu, sinceramente, assim como para o senhor, realmente surpreende, justamente por essa conduta e até
na última entrevista aqui na rádio que a gente teve com ele, a fala dele ali, né, não tendia para esse lado. Mas, enfim, faz parte, a política é desse jeito. Fazendo o desenho justamente das possibilidades de Michele e tudo mais, acaba casando, né? Quem acaba ficando muito triste, Paulo Martins, que não vai nem para o Senado e nem para a Prefeitura. Pois é, é um movimento muito convergente para afastá-lo e abrir espaço para... Exatamente. Aí a gente entra na notícia de ontem da Rosângela Moro vindo, fazendo a transferência dela para cá. O que eu pensei, assim, dentro do cenário político onde tudo pode acontecer, será que ela não poderia sair candidata à Prefeitura de Curitiba também? Ah, sim, aí abre-se todos os espaços, abre-se as especulações. Começou a sair um desenho completamente diferente do que a gente vinha seguindo aquele quadro ditado, né? Ali, e eu acho que talvez a conversa seja por esse lado, sabe? Que ela tem uma grande chance, já que ela é curitibana, né? Nasceu ali, e eu não sei, eu acho que o caminho pode ser esse. Vou chamar aqui só o Carlos Henrique Torres, que acabou de chegar, né? Perdeu o trem, né? O carro estava na manutenção e a concessionária me segurou lá para o carro mesmo? tirar. Foi o carro Entendi. mesmo. Uma boa noite a todos, peço desculpas. Os importados são difíceis, né? Toyota. São caros também. Toyota Bandeirantes, né? Bandeirantes. Aí é aquele chacoalhão que você vem aqui todo. Carlos, acho que você já pegou aí o fio da meada, né? Puxa, eu vim ouvindo, inclusive, no caminho. Ele faz o dever de casa, ele está atrasado. E honestamente eu pensei assim... Caramba, o que eles estão fazendo? Eu pensei isso. Estão fazendo o que tem que fazer com benefício próprio. Exato. Não tenho nada contra o Beto Richa, mas não entendo como uma aliança compatível com o público do PL atual. Né? Não sei. Eu acredito que o Beto Richa tem muita gente que ama e muita gente que odeia. E que também, principalmente, lembram que, se eu não me engano, ele foi até preso na operação, né? Teve uma série de coisas e... Não sei, mas vejo como incompatível e não favorável ao PL. Talvez favorável ao Beto Richa, mas entendo como não favorável ao PL. Se você olhar a visão Beto Richa, Curitiba e tudo, casa... Parece que em Curitiba ele é querido. Sim, ele é muito exatamente, querido. Eu ia falar ele exatamente é muito querido, isso, ele é muito ele querido. E sim, dependendo de quem estiver concorrendo junto ali e com a força que vem por trás, ele será eleito, sim. O Beto Richa, a esposa dele, a família Richa, como um todo, né? São ícones ali. Então, não só ali, né, como no nosso estado. Agora, especialmente em Curitiba, tem, sim, grande chance de se eleger e tomar de novo a cadeira que já foi dele. É bom lembrar que, recentemente, houve um balão de ensaio... com um pré-lançamento, uma ideia da Fernanda sair, né? Sim. A Fernanda Richa. Então, todo esse desenho, todo esse movimento feito pelo Richa em se confirmando para o PL, reorganiza, ou pelo menos movimenta todo o cenário político. Razão pela qual dá surpresa, eu acho, de todos em relação a esse movimento. E, mais importante, é como o PSDB do Paraná fica órfão. Fica órfão de uma figura histórica, uma figura de representação nacional, como é o Beto Richa, né? Independente do período em que ele... principal da sigla é um dos, né? Você tem lá o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, né? Não, digo aqui no Paraná. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não, ele é uma figura de proa, né? Como você costumava usar, né? Uma figura de proa, figura inoxidável, né? Do PSDB. Então, ele tem uma importância histórica enorme e com a saída dele do PSDB, eu acho que reorganiza algumas coisas, né? Até porque o PSDB está num processo, primeiro, de apequenamento, né? Saiu muito pequeno das últimas eleições e é uma pretensão do PSDB em se reorganizar, voltar àquelas origens, quando ele nasceu lá, né, em 1988, aquela história toda, que a gente poderia retomar um dia desse aqui. Já falei sobre isso recentemente, Marcelo. Por favor, Carlos. Só um detalhe. Será que o PL está disposto a fazer alianças apenas para ganhar o pleito? Será que ele está disposto a fazer qualquer tipo de aliança para ganhar o pleito? Pode ser desespero já, não? Não, isso é prática muito comum nos desespero. acertos políticos, né? Isso faz prática. O importante é manter o poder. Então, todos os conchavos possíveis são feitos, né? Conchavos, negociação, artimanha, estratégia, tudo visando eleições, né? O PT, para poder chegar ao poder, fez diversas concessões, e que isso levou àquela ruptura dentro do partido com a criação do PCO,
né, do PSOL, quer dizer, inconformados com esse direcionamento, né, da originalidade do PT, com a tua ideologia, saíram. E é assim que funciona na política, não há absolutamente nada ilegal, irregular nesse procedimento. Obviamente, reitero aquilo que eu disse ontem, que esses movimentos, pensando tão somente nas eleições para obter vantagem, cria a demonização do político, né? A gente fala, puxa vida. Ou seja, falamos legal ontem é da legal, Rosângela. moral é questionável. Exatamente, moral questionável, né? Porque pode-se tudo visando o sucesso nas eleições. Então, você faz aquelas associações mais improváveis, né? As associações partidárias, para se garantir alguma vantagem Com estratégica certeza. na E eleição. são grandes nomes que sempre entram nas negociatas. Nunca é, né, Carlos Henrique, alguma pessoa que está ali no segundo lugar. Sempre é a linha de frente para que você alcance aí e entra no páreo todo mundo com grandes Porque nomes. hoje tem pelo menos 3 nomes muito fortes lá, Marcelo, se me permite. Um, o próprio Eduardo Pimentel, que provavelmente vem com apoio do governador Ratinho e do próprio Greca. Você tem o Neila Prevô. Eduardo né? Pimentel, É, o vice-prefeito de Curitiba hoje. Que é vice-prefeito de Curitiba, secretário das cidades, e agora você incorpora um outro nome, como o próprio Rei falou, de repente pode entrar Rosângela, né, Bolsonaro, pode entrar Michele. Sim, dá uma... Quer dizer, então você abre todo um leque novamente de possibilidades. Então, sim, para o eleitor de Curitiba, acho que são bons nomes no final das contas, né? Você tem aí vários candidatos postulando com muita consistência de história, com capacidade. Então, Mas o será- eleitor, nós gostamos de ter esse problema aqui. Mas Nós não trazendo temos para esse cá... problema aqui em Maringá. Não, mas trazendo para cá, justamente o desenho que está se fazendo aqui até hoje em Maringá também está ficando com grandes nomes aqui. Vai ser um páreo bom se ficar nessa linha aí. Não, mas eu falo em qualidade, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação ao que tem. Aí eu não quero fazer não quero fazer nenhum comentário Mas em relação aos candidatos. de Não, Maringá, exatamente. Eu também estou jogando que qualidade. igualmente absolutamente. tem lá suas possibilidades, suas histórias, suas competências. Né? Ô, cara, você está sabendo que os dois foram afastados um do outro aqui na bancada. Está né? correto. Você achou boa essa Negócio Jogo da postura? velha, jogo da forca. Você percebeu Nossa isso? senhora, quem ouve até pensa, né? Até Nem- pensa, né? A gente pensou em você, Bilhetinho, Carlos Henrique. bilhetinho. Eu queria aproximar mais a rede de você, que Na vocês verdade, ficam eu bom podia aqui. sentar ao teu O lado. desenho. Meu Deus Ia do pegar céu. mais a aura, Não, né? em absoluto. Eu prefiro você aí perto da rede.